Beleza, na última aula, então, a gente viu a parte de features, né? A gente trabalhou com arestas, com detecção de arestas. A gente viu também a parte de cantos, detecção de cantos, né? Viu uma outra maneira de detecção de arestas, que é utilizando os algoritmos de Frey e Chain, né? E ficou faltando uma outra maneira de fazer detecção de linhas e curvas. Tá? Uma dessas, deixa eu autorizar alguém a entrar aqui. Ups. Pronto, mais gente melhor, né? Bom dia. Bom dia. Uma das maneiras, duas, né, existe da gente fazer detecção de linhas ou detecção de objetos, né, em geral, de estruturas a partir de imagens, é por agrupamento, né, uma delas, e a outra é por ajuste de modelos. Por agrupamento, basicamente eu extraio coisas da imagem, né, e verifico, saio verificando o que no meus modelos, na verdade eu tenho um modelo também, né, que tem estrutura parecida com aquilo. Seria algo parecido com isso, né? Quais pontos da imagem compõem cada curva, né? Se eu tiver um certo tipo de pontos aqui que eu consegui extrair e tem um certo tipo aqui, eu consigo, por agrupamento, determinar isso, né? Ok? Seria classificação, né? Inclusive a gente já viu e está vendo isso em outras aplicações também. A outra maneira é para o ajuste de modelos, né? Dado um conjunto de pontos na imagem, provavelmente se eu sei que ele pertence a uma instância única da curva alfa, então encontrar, e nessa hora eu posso passar splines, posso fazer o ajuste mínimos quadrados, né? Também, para tentar determinar o que é aquilo, qual o que melhor se adapta ao meu modelo, né? Qual é o modelo que eu tenho que melhor se aproxima daquilo, ok? Não tem muita diferença entre os dois, mas dentro dessa parte de model fit, a gente tem ainda, a gente pode extrair curvas, ou extrair não apenas arestas, mas eu posso extrair qualquer tipo de curva que eu tenha, que seja definida por parâmetros, né? Então, uma aresta eu sei que ela tem, que eu posso sair do espaço, né, XY, e trabalhar no espaço de parâmetros da aresta. Quais são os parâmetros de uma aresta para mim? Se eu tiver uma origem e tiver uma distância, que é essa aresta, normalmente, quando a gente está trabalhando com linhas retas, por exemplo, eu tenho a distância no Y, né, que a linha está passando, e a inclinação dessa linha. Com isso, eu consigo definir unicamente uma linha, né? Quer dizer, com esses dois parâmetros, eu consigo definir uma equação que eu consigo levar para o espaço. Tá? Se eu tiver vários x e vários y dessa linha definida, vários pontos, né, definidos dessa linha, a partir desses pontos eu consigo determinar esses parâmetros, consigo fazer o ajuste, né, consigo descobrir qual é o m, qual é o n. Então, o que a transformada de Huff faz é imaginar que você, se um ponto está na aresta, é sair determinando quais são as possíveis linhas no espaço de parâmetro, quais são os possíveis M e N para aquele ponto. Quer dizer, quais são os possíveis? Se eu tenho M como sendo a tangente, né? Em teoria, a tangente vai de 0 até 90 graus, né? O arco tangente, desculpa, mas se eu tiver com a tangente, ela vai de 0 até infinito, né? Então, mas, assim, se eu não chegar a infinito, se eu chegar a infinito, eu vou ter problema. Mas se eu conseguir discretizar a tangente num certo número, só eu não preciso colocar todos os... Poder discretizar em 90 valores, por exemplo, né? Uma para cada um dos ângulos. Né? E aí, se eu varrer esse espaço
de parâmetros do parâmetro M, né? E sair determinando para aquele ponto qual é o possível N dele, eu consigo sair determinando o varro M e determino qual é o N possível. Quer dizer, eu vou ter, com certeza eu vou ter, nessa hora que eu varri, uma estrutura, né, de M numa direção e N na outra, eu vou, para cada posição, para esse ponto, eu vou ter vários M's e vários N's, várias arestas possíveis passando por ele. Se eu tiver um outro ponto em cima daquela aresta, né, e fizer a mesma coisa para o outro ponto, provavelmente, quando eu chegar naquele mesmo M, né, e no mesmo N, se esse ponto está em cima da mesma aresta, ele já foi definido no ponto anterior também. Aí, nessa hora, eu consigo subir ele um pouquinho. Deixa eu autorizar mais alguém. Aí. Beleza, Israel? Então, o que a transformada Huff faz é isso, é sair do espaço normal, né, onde a gente está acostumado a trabalhar, onde eu tenho o Y definido como, por exemplo, para aresta. Né? Isso aqui pode ser generalizado para curvas que consigam ser expressas em forma de equação, quadráticas, né, círculo, né, e quadráticas também, né, elipses, e, bom, toda a curva que eu consigo definir em forma de equação, cúbicas, né, também, né, eu consigo aplicar esse tipo de conceito que a gente vai ver agora, ok? Então vamos lá, imaginando que a gente tem uma curva, a gente tem y igual a mx mais n, se eu tiver um par aí m e n, eu vou estar identificando uma única curva, ok? Aí se eu for para o espaço de parâmetros, eu vou ter lá para essa curva, né, M e N, eu vou ter um pontinho no espaço de parâmetros, me define uma curva, né? Aqui no espaço 2D, no caso, né? Que a gente está, em X e Y, né? Cada M e cada N lá no espaço de parâmetros, o contrário também é verdade, né? Um ponto, assim como um ponto lá no espaço de parâmetro me define uma curva aqui, se eu tiver um X e um Y, eu vou ter M vezes N possíveis curvas passando, né? Se eu fizer uma... Aliás, eu vou ter MN, né? Se eu fizer M variando de 0 até o máximo possível de N, eu vou ter, para cada M desse, eu vou ter um N definido, lá no espaço de parâmetro. Então, o que vale daqui para lá, vale também de lá para cá. Tá? E aí, o que Huff fez foi, vou sair do espaço que a gente está acostumado a trabalhar, que é YX, e partir para o espaço de parâmetros. Tentar sair definindo as minhas arestas, as minhas linhas retas, né? Repare, isso pode se aplicar a qualquer tipo de curva, mas vamos começar por linha. Vou tentar definir as minhas linhas retas lá no espaço de parâmetros. Ok? Então, isso vale tanto daqui para lá, cada M e N lá me dá uma curva, uma única curva aqui, né? E uma série de curvas aqui, aliás, e vários M's, vários N's lá, com um M, com um X e Y aqui, eu posso ter vários MNs lá. Tanto com um MN lá eu posso ter vários aqui, quanto com um aqui eu posso ter vários lá. Ok? E assim, se eu tiver mais de um aqui, a ideia é essa. Aí eu defino lá quais são os possíveis, depois eu pego o outro, defino quais são os possíveis, pego o outro, se eu tiver mais um ponto na linha, né, defino quais são os possíveis, provavelmente eu vou ter 3 posições lá, onde eu tenho vou ter sobreposição lá. E aí nessa hora eu consigo detectar as curvas, as linhas ou as curvas. Vamos ver isso melhor, né? Então, se eu pegar P1 aqui, e ir lá para o espaço de parâmetro, né? P1, sabendo que M é tangente θ, né? E N é essa distância aqui, é o que a gente está acostumado. Tá? Se eu pegar esse P1 e esse P2, que estão em cima da curva, obviamente, quando eu substituo, jogo na equação, né?
eu vou obter os valores lá do M e do N, eu consigo definir qual é o M e N daquele cara, ok? Então, se eu peguei o ponto P1 e tiver a curva, o problema é que eu não tenho, né? Quando eu estou detetando a aresta. Eu tenho um ponto, eu sei, ele está em cima da aresta. Sim, mas qual é a tangente da curva que passa por esse ponto? Eu não sei. Se eu não souber isso, aí, mas se eu for lá para o espaço de parâmetro e tentar determinar todas as possíveis curvas, né? Para um determinado P1, eu pego um N, né? Igual a zero, M igual a zero. Qual é a curva possível com esse P1? Né? Aí pego o M igual a 1, qual é a curva possível, qual é o N possível, né, para esse P1 aqui, ser uma reta, né? Para o N igual a 2 e assim vai, né? Eu sei que eu vou ter um par MN aqui, ele corresponde a várias linhas aqui, né? Vamos ver isso melhor aqui numericamente, aqui na prática. Então, isso aqui é uma linha M igual Y igual a MX mais N, né? O valor de M aqui nesse caso é 1, né? A gente sabe que isso aqui é a curva Y igual a X. E o valor de N é 0, né? O N é a distância do ponto até a origem. Para essa curva aqui, se eu pegar o ponto 1, 1 e 2, 2, por exemplo, vamos pegar 1, 1 primeiro, se eu pegar x igual a 1 e y igual a 1, e jogar esses dois números, o x e o y aqui, lá no meu espaço de parâmetro, eu vou ter uma reta também, né? Eu vou ter a reta n igual a m vezes, menos m vezes 1, né? Fazendo o inverso dessa equação aqui, colocando n, né? Explicitando n em função de x e y, de m, aliás, né? Aqui. Substituindo x e y aqui, que eu acabei de determinar que é 1 e 1, isso aqui vai me dar uma reta aqui no espaço de parâmetro, tá certo? Então, para um ponto, aquilo que eu falei, ele vai me dar uma reta lá. Legal. Então, se eu jogar 1 e 1 na equação, eu vou ter m igual, quando m for igual a 0, o que vai acontecer com n? Ele vai ser igual a 1, né? Jogando essa equação, que vai me dar esse ponto aqui, certo? Como eu sei que é uma reta, se eu descobrir mais um ponto só, eu já descubro, né? 2 pontos na reta já me dá a reta. Legal. Se eu jogar o próximo ponto, x igual a 1, x igual a 1, y igual a 1 aqui, o que vai acontecer lá na reta? No espaço de parâmetro, eu vou ter m igual a 1, n igual a 0, que é o próximo ponto, né? Então, para esse primeiro ponto aqui, eu vou obter essa reta aqui, né? Que vai desse ponto a esse, ok? Legal. Se eu fizer isso para o próximo ponto na reta que eu tenho aqui, que é x igual a 2 e y igual a 2, repare, eu faria isso aqui num caso genérico, começando o m de 0 até a discretização possível em n. E sairia para todos os mn's, para todos os m's que eu descobri aqui, adicionando 1 para n, né? Com isso eu descobriria vários pontos em cima da reta, né? Essa reta ela iria continuar aqui, ó, né? Mas, como a gente sabe que tem uma reta, só com 2 pontos a gente já consegue fazer isso. Só para vocês entenderem essa questão de que eu saio de um espaço e passo para o outro, né? Tá? Quando eu faço isso para x igual a 2 e y igual a 2, substituo aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter n para n igual a 0, né, que é o primeiro n que eu peguei aqui, o primeiro m, desculpa, eu vou ter n igual a 2, que vai dar um ponto aqui em cima, né? Ok? Legal. Quando eu faço m igual a 1, como eu fiz para cá, primeiro eu fiz m igual a 0, depois m igual a 1. E quando eu faço para m igual a 1, eu vou obter o mesmo ponto. Opa, que legal, eu obtive o mesmo ponto 2 vezes. Então, se eu construir uma estrutura discretizada em M e em N e sair incrementando, né? Começo 0 todo mundo. E agora eu vou incrementando cada vez que eu tiver um número repetido aqui eu já tive 2 vezes, né? Então o valor aqui estaria 2. Enquanto isso, veja, o valor aqui estaria quanto? Estaria 1, né?
e o valor aqui também estaria 1. Né? Se eu tivesse mais um ponto aqui que está em cima dessa reta, um terceiro ponto, por exemplo, 3, 3, ele vai me dar um ponto aqui em cima, quando eu substituir m igual a 0, e vai me dar um ponto, e vai me dar esse mesmo ponto aqui, quando eu substituir m igual a 1. Ou seja, então eu vou ter um ponto aqui que vai estar em 1, e esse ponto aqui vai estar em 3 agora. Eu vou somar mais uma vez nele. Tá? Então, veja, quando eu fizer isso discretizado, entre 0 e o valor máximo possível de m, eu vou ter uma estrutura aqui em que, se eu tiver só uma reta na imagem, né, todo mundo fora desse ponto aqui vai ser 1, né? Todos os elementos vão estar em 1, e esse cara aqui, esse ponto aqui em cima, ele vai estar em o número de pontos que eu tiver aqui na reta, que eu consegui determinar em cima da reta. Então, se a gente imaginar que isso aqui é uma imagem nossa, eu tenho todo mundo 0 aqui, de repente eu determinei um valor diferente de 0, né? Eu sei que esse ponto está numa reta, mas eu não sei qual é a reta, né? Ok? Mas se eu passo, volto, encontrei, opa, estou nesse ponto aqui de novo. Veja, toda vez que eu estiver num ponto aqui em cima, o que vai estar acontecendo? Que eu substituir para todos os valores lá de entre m igual a 0 e o valor máximo de m, aqui no meu espaço de parâmetros, eu vou estar, quando o meu ponto estiver aqui em cima, eu vou estar incrementando esse ponto aqui. Né? Os outros pontos fora daqui vão estar em 0 tudo. Mas quando eu estiver aqui em cima, eu vou estar incrementando esse ponto aqui, provavelmente com outras retas, né, que eu vou estar descobrindo. Então, assim, no final, o que a gente tem que fazer é fazer isso, que eu dei mais ou menos ideia, criar um grid, né, entre 0 e m, entre 0 e n, aqui, o valor máximo possível de m e n. Obviamente, eu não vou utilizar essa representação aqui de menos mx, não vou colocar n aqui, né, porque, por exemplo, e nem m, né? Porque quando o m for igual a tangente, é possível que ela seja infinito, né? Para a reta vertical, onde o y, né? Isso aqui não vai funcionar. Mas, se a gente imaginar que a gente não chega a infinito, um pouquinho perto disso, eu teria esse ponto aqui sempre acumulado, né? E os outros pontos, né, no meu espaço de parâmetros. Então, nessa hora eu saio daqui do que a gente tem feito até agora, né, do espaço, e passo para os parâmetros, né? Saio do espaço x, y e passo para o espaço mn. Né? Depois seria sair percorrendo essa estrutura e ver quais são os pontos de máximo que eu tenho. Se eu tiver mais de uma reta, eu vou ter outros pontos aqui nessa estrutura que vão estar diferente de... vão ter passado mais de uma vez, né, por eles. Tá? Não sei se vocês entenderam, mas basicamente é essa a ideia do algoritmo de Huff. Vamos voltar aqui agora, depois da explicação na prática, e tentar entender melhor isso. Então, o que se faz? Divide-se o plano MN numa grade discreta, um certo número, né, de bins, aí a gente chama de bins isso para M, né, e para N, e associa um contador, um flagzinho, né, que fica sempre somando 1 ou não, né? Se for 0 ou 1, soma 0 ou 1 para cada MN dessa grade, né, que a gente criou. Ok? Inicialmente todo mundo começa em 0. Então, assim, essa sai percorrendo a imagem, para cada pixel que a gente encontrar que seja diferente de 0, né? Se um pixel é diferente de 0, a gente sabe que ele está na imagem, ele está numa aresta, desculpa. Então, para cada pixel aí que eu encontrei, eu vou lá no espaço de parâmetros, pego a equação, substituo, né, o x e o y daquele pixel lá na minha equação do espaço de parâmetros, que é essa equação aqui, né? Ok? Substituo x e y aqui, e aí sim, percorre m de 0 até o valor que você definiu, ou de 1 até o valor que você definiu, e determina o m. E incrementa essas posições todas, soma 1 nelas, né? Por valor de m e m na tua estrutura que der. Ok? Na estrutura que você tiver, nessa estrutura, né, que você inicializou ali. Tá?
no final, o que você vai ter, se você tiver uma única linha na imagem, você vai ter um único ponto aqui, como foi o exemplo para essa linha aqui, né? Com valor acumulado alto. Os outros todos vão ser 1. Se eu tiver mais de uma linha na minha imagem considerada, obviamente eu vou ter mais pontos aqui. Então aí basta eu sair percorrendo agora a minha estrutura, né? E pegando para aqueles pontos que eu tenho valores maior do que um certo threshold aí, né? Quando eu fizer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou determinando o M, eu estou determinando para esses M e Ns aqui, eu tenho linhas. Então, eu não determinei a linha começa aqui e a linha termina aqui. Eu determinei o M e o N dessa linha. Se eu souber que a linha cruza a imagem toda, é isso que eu estou determinando a princípio, né? Eu tenho uma linha que começa aqui e termina aqui, né? Eu não tenho uma linha, um segmento de linha, né? Mas aí eu posso vir para a imagem, né, sabendo que eu tenho linha naquela posição e verificar os pontos finais dela, né? Dá para a gente determinar isso. Então, no final, eu vou ter, com esse algoritmo de Huff, o M, né, e o N de todas as linhas da imagem. Os M's, né, e os N's referente a todas as linhas da imagem. É isso que ele faz para a gente. Tem um algoritmo aqui da implementação deles, e normalmente o que se faz, como eu falei lá, que tem um problema, né, para quando o M é infinito, né, a gente não vai ter uma solução para isso. Infinito não existe, né? O que se faz é você sair desse espaço de parâmetros M e N e criar um outro espaço de representação onde eu tenho também parâmetros. Então, normalmente, usado na literatura é esse aqui. Define um ρ e um θ. E aí você varia θ de 0 até um certo valor, né? 0 a 90, por exemplo, ou 0 a 180, se quiser tangente negativa também. E para cada θ desse, você determina, né, substitui o x e o y aqui, você determina qual é o ρ correspondente a ele. Nessa hora, o ρ deixa de ser o n, né, que a gente tinha, o n é essa distância daqui até aqui, e o ρ passa a ser a distância da origem até, distância perpendicular, né, da origem até a reta, ok? Então, repara, se eu subir essa reta a mais, né, essa distância vai aumentar para cá, né? Ok? Com isso aqui, a gente evita aquele problema da tangente para quando, nesse caso aqui, quando a tangente é infinita, eu vou ter problemas, né? Ok? Quando a tangente é infinito, quando? Quando eu tenho ângulo de 90 graus aqui, né? Quando a minha aresta está na direção y, né? Eu vou ter problema. Já nesse caso aqui, eu não tenho problemas. Porque se ela estiver na direção y, mas aí eu vou ter a mesma distância aqui. Eu vou ter uma distância, vou saber a distância da origem até a aresta, né? Eu vou ter sempre o ρ definido aqui, né? Lá no outro eu posso não ter o n definido, né? Quando m igual a infinito, eu tenho uma indefinição aí. Ok? Então, na prática, quando for implementar, o que você faz é sair do espaço de parâmetro, você pega pontos, né, no espaço, você pega pontos no espaço x, y, né, verifica para cada ponto, varre M e verifica quais são os N's que aqueles pontos correspondem. E soma 1, simplesmente acrescenta 1 para esses pontos todos, né? No final, se você tiver uma aresta só, é tranquilo, você vai ter só uma posição lá com acumulado grande, né? Se você tiver várias arestas, você vai ter vários pontos lá acumulados. É sair percorrendo essa estrutura e determinar quais são esses pontos. Então, com isso você consegue descobrir as arestas. No algoritmo, no livro do truco, desculpe, tem um algoritmo para isso. Eu vou tentar explicar ele mais ou menos aqui. A entrada é uma imagem de arestas, né, onde você tem 0, onde não tem aresta, e você
tem, por exemplo, 1, né, se você tiver normalizado, ou você tem um valor diferente de 0 para as posições que estão na aresta. Está na aresta, é diferente de 0. Você não precisa se preocupar com o threshold aqui, né? A distância máxima, né? Se a gente estiver utilizando esse caso aqui de ρ, ela é dado pela diagonal, pelo tamanho máximo aqui, né? Do seu... pela quantidade máxima de pixels, né, que você tem. Se o ρ você definiu como sendo a distância, né, entre a origem e a aresta, se eu pegar a diagonal da minha imagem, isso vai me dar, a diagonal é justamente isso aqui, né, raiz quadrada de m ao quadrado mais n ao quadrado. Então, você determina o valor máximo de ρ, determina o valor máximo de θ, que vai entre 0 e π, eu falei entre 0 e 90, 0 menos 90, então pode ser entre 0 e π também, né? Tá? E aí, você discretiza, cria um grid, né? Com θ variando entre 0 e π, numa direção, e o ρ variando entre 0 e a diagonal máxima, que é o valor máximo, né? Aqui. Tá? E aí, sim, criou esse grid, né, discretizado, cria uma matriz com esse tamanho, né, máximo, tá, que vai ser a estrutura que você vai definir. Então, esse grid aí, você tendo ele criado, é só sair, esse A é acumulador, é só você sair agora, sair fazendo aquilo. Para cada ponto que está numa aresta, para cada ponto que IJ... Aqui está igual a 1, mas isso aqui, na prática, poderia ser I maior do que um certo threshold, né? Ok? E fazendo o H variando entre 1 e T, veja, T é o contador de θ, né? Ok? Para cada grid lá, para cada posição da sua matriz RT, é isso que vai fazer. Ache o índice K do elemento de rodeio, então ache o M e o N, né, correspondente àquele cara, mais próximo de ρ. Acha também isso para o M você já tem, né, acha para o outro lado, e aí incrementa naquela posição que você achou. Então, uma vez que eu varri, eu vou ter incrementado várias posições lá, né, passa para o próximo ponto. Pega o próximo ponto diferente de que o threshold é maior do que um certo valor, e aí sim, sai fazendo isso para a imagem toda. Então, eu vou percorrer minha imagem de IJ toda, né, fazendo isso. Né? Veja, complexidade disso. Para cada ponto da imagem, eu vou varrer o meu θ de 0 ao valor máximo dele, e sair determinando qual é o ρ, né, para cada um desses θ aqui. Tá? Então, vai dar... O número de vezes que eu discretizar o θ depende, eu não sei qual valor que eu vou dar para a discretização aqui, mas vezes o tamanho da imagem. Então, no fundo, eu vou ter se a gente possa assumir que isso é linear em relação ao número de pixels da imagem. Tá? E dependendo dos valores que eu adotar aqui nessa discretização também, né? De θ e de ρ. Tá? Pronto, aí fez isso, eu preenchi a minha estrutura. É só sair percorrendo essa estrutura e encontrando todos os máximos locais que eu tenho um valor maior do que um certo threshold. Esse valor é definido empiricamente. Vai depender também do tamanho da aresta, né? Repara, arestas menores vão me dar menos posições lá no espaço de parâmetros acumulado. Na verdade, a quantidade de elementos que eu tenho em cada uma dessas posições acumuladas lá do meu espaço de parâmetros vai determinar o tamanho da minha aresta. Então, até o tamanho da aresta dá para a gente saber também, eu só não sei a posição que ela está. Eu sei o M dela e o N, né, se a gente tivesse no espaço MN de parâmetros, mas a gente está em ρ e θ, então eu sei qual é o ρ, sei qual é o θ daquela aresta, mas eu não sei a quantidade de pixels que ela tem, mas eu não sei a posição que ela está na minha seta. Como é que eu descubro a posição? Descobri um ponto que é maior do que o threshold,
lá em EdRT, eu sei que aquele ponto está na aresta. Fazendo isso, se eu pegar o ρ e o θ, eu consigo caminhar também na aresta, né? Daria para fazer coisas mais específicas. Mas, no fundo, por exemplo, se eu estiver dirigindo um carro, as faixas, eu sei que elas percorrem a imagem toda, né? Então, nessa hora eu não preciso me preocupar com isso. Eu sei, olha, a direção é essa daqui, eu só preciso saber onde é que está as direções, né? Se eu tenho, onde é que está a aresta, está mais para a direita, mais para a esquerda. Então, isso aqui, assim, depende da aplicação, ele trabalha bem. Para aplicações como essa que eu falei, para determinação de faixa, né, que atravessa a imagem toda, é útil. Tá? Eu não sei se vocês entenderam muito bem, mas basicamente é isso. Cada aresta no espaço XY, cada ponto da aresta corresponde a uma aresta no espaço MN. Então, se trata de sair preenchendo essa aresta, pega o próximo ponto aqui numa aresta, preenche a próxima aresta lá no espaço de parâmetro, né? É só pensar nessa coisa, um ponto aqui dá um conjunto de arestas lá, assim como um ponto lá no espaço de parâmetro vai te dar uma única reta aqui, né? Vai te dar um conjunto de retas aqui, né? Ok? Possíveis, né? Com isso, a gente consegue determinar arestas também. O algoritmo de Huff, na verdade, ele não é muito utilizado, justamente por essa complexidade aí de cálculo. Veja, a gente tem que ir para cada ponto da minha imagem, né, determinar uma linha completa lá no espaço de parâmetros. Ou seja, eu vou ter uma complexidade um pouquinho grande aí. Até há bem pouco tempo, a gente não conseguia fazer isso em tempo real, em tempo suficiente, né, para um processamento em robótica, por exemplo, né? Mas em outras aplicações ele tem utilização. O legal dele é que a gente consegue generalizar isso para curvas. Veja, se eu tiver pontos aqui que eu sei que está em cima de um círculo, por exemplo, né, na minha imagem, e eu tiver lá um espaço de parâmetros de um círculo, quais seriam os parâmetros de um círculo definido, né? Eu preciso da origem, preciso do raio, né? Então, se eu conseguir descobrir esses parâmetros da equação e determinar um espaço de parâmetro para isso, eu consigo sair. Isso aqui não se aplica só a curvas, se aplica a tudo que possa ser expresso em forma dos seus parâmetros também. Quer dizer, cujos parâmetros lá vão te dar uma única curva aqui, né? Claro. Então, se se aplica para elipse, se aplica, na verdade, para tudo que você consegue representar em forma polinomial, né? Aí, no caso, eu não preciso ter só 2 parâmetros, como a gente tinha no caso do... Claro, se eu tiver 3 parâmetros, ao invés de ter um acumulador lá, que o nosso acumulador era 2 dimensões, né? A gente vai ter um acumulador em 3 dimensões. Então, aí se trata de percorrer, vou ter que percorrer essa estrutura 3D a todo momento, cada coisa aí, acumular, né, os pontos numa linha. Aí sim vai ser uma reta, né? Vou ter que percorrer de 0 a M, de 0 a N, de 0 a não sei quanto agora. Isso aí, para cada um desses, eu tenho um desse e tenho um desse, né? Ok? Eu defino para esse, joga na equação, determina o último. Para esse, joga na equação, determina o último. Todos esses caras vão ser acumulados. Tá? Se eu tiver 4 dimensões, 4 parâmetros, aliás, eu vou ter um vetor em 4 dimensões. Aí, para esse, joga na equação no espaço de parâmetro, qual é o valor do quarto. Né? E aí vai lá e acumula mais um sempre para isso. Então, isso dá para você estender para qualquer coisa que seja polinomial aí. Você consiga representar em forma de polinômios. Tá? E aí, nessas horas, você passa a ter um parâmetro como sendo um vetor, né? Ok? Um vetor de parâmetros, na verdade, né? É isso que está aqui dentro
Dá para definir dessa maneira também, né? Tá? Então, o algoritmo fica exatamente o mesmo, só que a única coisa é que ao invés de percorrer em 2D, que como a gente estava no caso de linhas, né, a gente vai percorrer em 3D se eu tiver 3 parâmetros, ou em 4D se eu tiver 4 parâmetros, e assim vai, né? Ok? Então, esse é o algoritmo de Huff. Eu vou interromper a gravação para ficar fechando, né, a parte de features aqui.